Meu nome é Elias. Eu vou te contar sobre uma viagem para a praia que fiz com o meu amigo Lucas. Mas antes de chegar lá, a gente parou num lugar desconhecido chamado Lagoa Paraíso. Depois daquele dia, eu nunca mais entrei em água parada. E o Lucas também não. Era janeiro. A gente tinha planejado aquela viagem fazia tempo. 4 dias na praia. Só nós dois. Saímos cedo, ainda de manhã. O Lucas já entrou no carro animado. Jogou 2 caixinhas de cerveja no banco de trás. Abriu uma e me ofereceu. Toma aí, cara. Eu recusei na hora porque estava dirigindo. Mas ele ficou insistindo, no tom brincalhão de sempre, como se uma lata não fosse fazer diferença nenhuma. Seguimos viagem ouvindo música, conversando e falando besteira. O Lucas foi abrindo cerveja atrás de cerveja. Quando a gente já estava na metade do caminho, ele estava bêbado. Eu prestava atenção na estrada quando do nada ele gritou: "Para o carro!" Eu freiei assustado e perguntei o que tinha acontecido. Lucas apontou para uma placa verde na beira da estrada. Lagoa Paraíso. 3 quilômetros. Na mesma hora ele disse que a gente precisava entrar. Eu disse que ia ficar tarde, que ainda tinha a pousada e que nem sabíamos como era aquele lugar. Mas ele insistiu tanto, dizendo que era só uma parada rápida. Eu acabei concordando. Entramos numa estrada de terra que terminava num espaço com vários carros estacionados. Mais à frente, tinha uma trilha descendo. A gente desceu a pé. Uns 10 minutos depois, a lagoa apareceu. E era bonita mesmo. Água verde, transparente, um campo de grama em volta, árvores cercando tudo. Família com criança, casal, grupo de amigos, gente nadando, gente rindo. Lucas me olhou com aquela cara de quem sabia que estava certo. Olha esse lugar, irmão. A gente resolveu ficar. Abrimos mais cerveja, entramos na água. A lagoa era funda, estava cheia de gente, sol alto, tudo muito bom e tranquilo. Só que lá pelas 5 da tarde, as famílias começaram a juntar as coisas. Depois os casais foram indo. A galera jovem também. Em 15 minutos, a lagoa quase esvaziou. Tudo muito rápido. Eu me levantei e falei que era melhor a gente ir também. Lucas, com cerveja na mão, me olhou com deboche e perguntou se eu estava com medo. Eu disse que não era medo. O problema era outro. Todo mundo estava indo embora ao mesmo tempo, e aquilo me pareceu muito estranho. Para ele, não significava nada. Disse que aquele pessoal devia ter hora para jantar, filho para cuidar, compromisso para cumprir. Nós não. Mandou eu relaxar. Eu ainda insisti. Disse para ele olhar em volta. Ele olhou, mas não mudou de ideia. Falou que ainda estava cedo, que o sol nem tinha ido embora direito. Enquanto eu tentava convencer o Lucas, um último senhor passou por nós, subindo a trilha. Ele só olhou e disse: "Já vai escurecer, viu?" E continuou subindo. Na hora, eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas deu para sentir que tinha alguma coisa errada. Eu virei para o Lucas e falei: "Vamos embora agora?" Ele respondeu, ainda enrolando, que ia só terminar a última cerveja para irmos embora. Foi nesse momento que a luz do único poste acendeu. Eu fiquei em pé, esperando. E o Lucas, bêbado, sem pressa nenhuma. Então o sol sumiu de vez, e a lagoa mudou. A água ficou mais escura. O silêncio ficou mais pesado. O mato em volta parou de fazer barulho. Lucas não estava ligando para nada. Continuava debochado e falando alto. Aí ele se levantou e anunciou: "Última mergulhada e a gente vai." Eu ainda tentei chamar a atenção dele, mas ele só respondeu: 2 minutos, e entrou na água. Ficou boiando no escuro, rindo sozinho, enquanto eu observava da margem. Uns minutos depois ele parou de boiar, olhou em volta e falou: "Caramba." Eu dei um passo para frente e perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu: "Senti alguma coisa no meu pé." Na mesma hora eu falei para ele sair da água. Mas Lucas ainda riu. Disse que devia ser peixe. Passaram mais uns 2 minutos. Ele fez um movimento de susto. Eu perguntei de novo o que era. Dessa vez ele respondeu sério:
Senti alguma coisa puxando a minha perna. Eu mandei ele parar com a brincadeira e sair logo da água. Mas ele respondeu, já sem deboche nenhum: tô falando sério, cara. Na mesma hora eu me levantei e gritei da margem: sai dessa água agora, porra! Ele começou a vir na minha direção, só que de repente parou no meio da água e olhou para mim. Foi aí que eu vi a cara dele de medo. De repente ele deu um tranco no corpo, como se alguma coisa tivesse puxado ele para baixo. Logo depois veio outro puxão, mais forte. Então ele me gritou: Elias! Eu nunca vou esquecer daquela voz. Medo e desespero ao mesmo tempo. Ele tentou avançar mais um pouco, mas não conseguiu. Parecia que tinha alguma coisa segurando ele. Eu gritava para ele nadar para a margem, continuar vindo. Mas ele respondeu em pânico: não consigo! Me ajuda! No segundo seguinte veio um puxão muito forte e ele afundou. Eu pulei na água sem pensar. Nadei na direção onde ele tinha sumido. A água estava escura demais, fria demais. Não dava para ver nada. Eu fiquei gritando o nome dele: Lucas! Lucas! Um pouco mais à frente, a mão dele apareceu batendo na superfície. Só a mão. Ficou ali por uns 3 segundos e afundou de novo. Eu nadei até lá, gritei mais vezes. Procurei em volta, tentei enxergar alguma coisa embaixo da água. Afundei para olhar. Nada. Ele não voltou. Fiquei ali, cercado por escuridão, sem saber o que fazer. Então saí daquela água o mais rápido que consegui. Parei na margem e continuei gritando o padrinome dele. Nada. Tudo quieto. Só o silêncio da lagoa. Foi aí que eu lembrei. Os celulares estavam no carro. Eu corri pela trilha no escuro, com o coração acelerado. Caí 2 vezes. Me ralei nas árvores. Cheguei no carro, peguei o celular e vi que não tinha sinal. Entrei no carro e dirigi até a estrada principal, olhando para o telefone o tempo inteiro. Quando apareceu um pontinho de sinal, parei na mesma hora. Eu estava tremendo, molhado e com frio. Liguei para o 190. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras não saíam direito. Eu só conseguia repetir, desesperado, que meu amigo tinha sumido na água, que ele afundou e não voltou. Fiquei no acostamento com o pisca-alerta ligado esperando. Os bombeiros chegaram uns 40 minutos depois. Voltamos à Lagoa Paraíso. Eles pegaram os equipamentos, entraram na água, olharam a mata, vasculharam tudo por horas. Eu fiquei na beira, enrolado numa manta sem conseguir parar de tremer. Não acharam nada. Me levaram para a delegacia mais próxima. Fiquei lá a noite inteira. De manhã cedo, voltamos todos para a lagoa. Bombeiros e polícia. Até aquele momento, eu ainda não tinha ligado para a família dele. Chegando lá, a gente viu o corpo do Lucas boiando perto da margem. Não vou descrever o que eu vi. Só vou dizer que nunca vou esquecer. O laudo foi simples. Afogamento, sem marca no corpo, sem sinal de luta. A conclusão foi que ele estava bêbado, entrou na água, se desorientou e se afogou. Afogamento acidental. Simples assim. Eu tentei contar o que tinha visto. Tentei falar dos puxões. O delegado anotou tudo, mas me olhou com aquela cara de quem estava escrevendo por obrigação. 2 semanas depois do enterro, eu voltei para aquela região. Fiquei lembrando do velho que tinha avisado a gente antes de ir embora. Precisava descobrir alguma coisa. Não era possível que tudo aquilo tivesse acabado daquele jeito. Entrei na cidade mais próxima da lagoa. Parei num bar, pedi uma água. Fiquei um tempo em silêncio até criar coragem de tocar no assunto. Então perguntei ao homem do balcão se ele conhecia a Lagoa Paraíso. Ele confirmou com a cabeça. Eu disse que um amigo tinha se afogado lá 2 semanas atrás. O homem limpou o balcão devagar. Depois me olhou e falou: muita gente já se afogou naquela lagoa, principalmente turistas. Em seguida, abaixou um pouco a voz e disse que o pessoal dali não entrava naquela água depois que escurecia, que aquilo era ensinado de pai para filho, de avô para neto. Depois, completou quase num sussurro, que diziam haver alguma coisa muito má naquele lago.
Na hora eu perguntei: coisa má? Ele me encarou por alguns segundos e respondeu que preferia não falar mais sobre aquilo. Disse para eu voltar para casa, seguir minha vida, e me deu os sentimentos pela morte do Lucas. Me levantei e fui embora. Durante muito tempo, eu continuei pesquisando. Encontrei relatos de outros afogamentos naquele lugar. Algumas pessoas falavam de puxões dentro da água à noite. Outras diziam ter visto um vulto no fundo da lagoa. Mas ninguém tinha prova de nada. Até hoje eu não consegui superar a morte do Lucas. Às vezes ainda volto naquela cidade e fico observando as pessoas vivendo normalmente, como se nada daquilo existisse. Mas todos sabem o que acontece naquela lagoa. Dizem que é medo, mas às vezes parece mais do que isso. Parece que eles não podem falar do que tem lá, e eu não sei como ainda conseguem entrar naquela água, nem de dia. Muita coisa precisa ser esclarecida naquele lugar, mas nada disso vai trazer meu amigo de volta. O que eu carrego todo dia não é só a imagem do Lucas pedindo ajuda e afundando. É também a culpa de não ter carregado ele embora. Eu podia ter insistido mais. Podia ter pegado as coisas e ido embora de qualquer jeito. Ele ia reclamar, ia me xingar, mas estaria aqui. Então tudo o que eu posso fazer agora é contar essa história. E se um dia você estiver numa estrada e se deparar com uma placa dizendo Lagoa Paraíso, eu sei que você vai querer parar para ver, mas vá embora antes de anoitecer. E se você gostou desse relato, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para continuarmos trazendo relatos sombrios como este. Confira também nossa playlist no comentário fixado. Um grande abraço!